Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast MMD Talk, seu podcast de direito, atualidades e empreendedorismo. Mais uma noite estamos aqui sob o oferecimento de Dacta Soluções em LGPD. Acesse o site dacta.com.br, Dacta com 2 T's, e Malhete Assessoria em Leilões e Imóveis. Acesse o Instagram @malheteleilões e tenha mais informações sobre como comprar um imóvel com até 50% de deságio no mercado. Não esquecendo dos nossos oferecimentos, começando por eles nesta noite. Estou aqui me apresentando, Gustavo Marques, @GutoRMarques, o host deste projeto. E passo a palavra ao nosso co-âncora, idealizador e presente desde o primeiro episódio, agora com mais de um ano de existência, ele, Jaime Matos, o platinado. Muito obrigado pelas palavras sinceras, Dr. Marques. Eu sou o Jaime Matos, advogado do escritório MMD Advogados. De fato, há mais de um ano aqui no projeto. E tu podes me encontrar no Instagram, no @jaime.dematos. E está conosco hoje também a nossa participante, ex-host, foi destituída, sofreu impeachment. Cara, é que assim, ó, não tem como competir com esse talento, não, entendeu? É muito talento, é né? assim, ó, é um potencial nesse programa que eu não sei nem explicar, entendeu? Assim, ó, a desenvoltura dele depois do episódio de um ano é assim, ó, surpreendente. Cara, ele apresenta, ele chama o patrocínio, ele diz quem tá nos apoiando. É uma loucura isso aqui. É Tá uma loucura. avoando, como diria lá em Kangsura. Que potencial. Pra quem ainda não me conhece, eu sou Renata Dreher, advogada da MMD Advogados, e tu me encontra no Instagram, Renata M. Dreher. Também presente esta noite, novamente o nosso convidado, figura já quase cativa. Pode até pedir música no Fantástico. Poderá pedir música no Fantástico, terceira participação no episódio. Paulinho Birk, né? Atualmente presidente da cooperativa Languiru, e sempre é um prazeraço poder estar aqui conversando com esses amigos sobre vários assuntos importantes aí para a gente trazer para quem nos assiste, quem nos ouve. E me convidem mais vezes, tá? Que eu tô gostando desse negócio. A gente vai pegando o jeito. É verdade. A próxima vez vamos fazer um churrasco. Nós vamos... Vai ser bom. Jamie, eu acho que a gente pode deixar os próximos episódios só pro Gustavo e Paulinho apresentar. Acho que a gente pode tirar umas férias. Bárbaro, olha aí, ó. E aí eles tocam o projeto durante um período, depois a gente volta. Bárbaro. Combinado. Tá combinado. Mas, Paulinho, ó, sem a host original é muito difícil conduzir este projeto. Ai, como Não ele tenho mesmo Eu não sou esse o patinador. mesmo brilho. é. Nenhum aspirante no pádel. Jaime Matos, o que trataremos neste nosso encontro solene? Hoje, então, nós vamos fazer um episódio dedicado ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, que foi comemorado, então, há alguns dias, no dia 21 de setembro. E acho que é interessante a gente trazer uma visão de uma pessoa com deficiência, que é o Paulo, e ele nos contar um pouco das dificuldades que ele enfrenta no dia a dia. Tem algumas histórias até interessantes. Eu já sei umas bem legais. Já dá quase um livro. Já isso quase aí. um livro da Paulo. Dificuldades que ele supera no dia a dia? Que ele supera no dia a dia, mas tem uma muito interessante, depois eu quero que tu conte pra nós. Inclusive foi com uma pessoa da família. Me comprometeu agora, mas vamos contar sim. Eu acho que é importante a gente ter esse espaço, né, e poder trazer este assunto, um assunto importante, para mostrar para a sociedade que nós, pessoas com deficiências, a gente sim pode ocupar lugares, ocupar postos,
né? E em busca também dos nossos objetivos. E trazer um pouco a história da minha vida, quando eu muitas vezes falo, um dia eu vou escrever o meu livro para mostrar para as pessoas de que o fato de eu ter sofrido um acidente e passar a conviver e a viver em cima de uma cadeira de rodas para que eu possa me locomover, não impede de fazer o que eu quero, não impede de eu ser feliz. Bom, eu sou de 1980, então exatamente aí 43 anos de idade, e eu sofri um acidente com 23 anos de idade, né, trabalhando na propriedade rural junto com meus pais, onde que então eu sofri um acidente com uma máquina agrícola, trabalhando na propriedade. Vocês imaginem aí, 2003 foi isto, novembro de 2003, mais exato dia 25 de novembro, então meu segundo aniversário, que eu comemoro todos os anos. E hoje, 2003, então este ano já fazem 20 anos em que eu convivo, né, e de forma tranquila, de forma, para quem me conhece, de forma feliz, com a minha cadeirinha, né? Que a gente sempre brinca, às vezes casta os pneus, troca, fura, e não tem um step, tem que dar um jeito. Foram trocados recentemente, né? Exatamente, O Gustavo até disse, ué, Paulinho, tu trocou as rodas da tua cadeira, porque realmente de tanto rodar, acaba... E quando eu vou numa loja, normalmente comprar um calçado novo, né? Porque demora, porque eu não gasto sola. Então eu digo, pode me dar um bem caro, porque vai demorar até eu voltar para a loja de novo, né? Então, mas eu acho que esse é o sentimento de como a gente encara as coisas, né? Muitas pessoas sempre me pediram, né, e me pedem, que não deveria de ter sido fácil 2003, né, há 20 anos atrás, ter enfrentado tudo isso, mas parecia que eu estava preparado para aquele momento, porque eu nunca precisei ir num psicólogo, eu nunca entrei em depressão, eu sou um cara muito determinado, e quando alguém fala que não é possível, daí sim mesmo eu vou lá e mostro que é possível, né? E assim eu fui encarando, com muita dificuldade lá no começo. Hoje a gente ainda tem muitas dificuldades, né? Em acessos, em tu conseguir achar um banheiro com acessibilidade, né? Calçamentos, muitas vezes ruas com dificuldades aí em questão de calçamento para tu conseguir te locomover. Mas eu hoje sou uma pessoa que eu moro sozinho, tenho a minha casa toda ela, a gente não fala em adaptação, mas fala ela no formato de mobilidade. Isso é algo que eu aprendi quando eu fui para a Europa. Eles não falam em acessibilidade, eles falam em mobilidade. E a partir disso a gente começa a trazer este assunto para dentro das nossas para dentro das nossas faculdades, que nós temos que sim preparar o ambiente, todo onde a gente está, porque não é o Paulo numa cadeira de rodas que precisa usar. Qualquer pessoa em uma fase da vida precisa desta mobilidade, né? A mãe com carrinho de bebê precisa da mobilidade, igual a minha. A pessoa idosa precisa de mobilidade, né? A pessoa que sofre um acidente, que quebra uma perna, que precise usar, mesmo que é por um período, é nessas horas que a gente se coloca na situação de uma pessoa com deficiência e a gente entende
a dificuldade muitas vezes de passar tudo isso. Mas, voltando de novo, eu não tinha terminado meus estudos, então foi o momento que eu disse, bom, eu vou ter que estudar, né? Eu parei no primeiro ano do ensino médio, achei que por ficar na propriedade, na agricultura, não precisaria, né? E então fui atrás, busquei a minha formação, me formei técnico em meio ambiente, depois fui fazer uma faculdade na Federal de Santa Maria, um curso de graduação ligado à agricultura familiar e à sua sustentabilidade, ou seja, um curso voltado a desenvolver a pequena propriedade rural, que é a nossa realidade e que é a realidade hoje da cooperativa Languiru, né? E fui tocando minha vida. Trabalhei 2 anos em Porto Alegre, 2007 a 2009, precisando pegar todo dia um ônibus, né, sendo carregado por duas pessoas para dentro do ônibus, porque hoje não existe ainda um ônibus com adaptação, né, nessas viagens intermunicipais. Viajei, tive essa oportunidade de viajar para praticamente todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, né, muitas vezes passando dificuldade em passar a noite num hotel por falta de acessibilidade e tudo mais, mas nunca desistimos, né? E assim eu fui tocando minha vida, né? Casei na cadeira, tenho uma filha, então a vida não te fecha portas a partir do momento que tu queira, né? E desde 2019 sempre uma atividade física que eu é o que eu praticava, né, o que era o tiro. Comecei a buscar um sonho que eu tinha de ir para competições de tiro esportivo. Então, em 2019, peguei minha mochilinha, reservei um hotel no Rio de Janeiro, porque eu descobri que tinha um evento lá do Comitê Paralímpico Brasileiro. Reservei hotel, nunca tinha ido para o Rio de Janeiro, encarei um avião, tudo sozinho, e me fui para lá em busca dos meus objetivos, dos meus sonhos, né? E agora estou já como um atleta paralímpico, o 3º atleta do estado do Rio Grande do Sul que participa de provas paralímpicas, né? E ano passado, 2022, fiquei em 4º na colocação nacional, em 4º lugar, sendo meu 2º ano de participação. Então, este ano a ideia era focar um pouco mais, mas veio um outro desafio, né, de assumir a presidência da cooperativa Languiru. E aí hoje a dedicação maior é sim para esse projeto, porque a gente já vai para um processo mais social, mais de impacto a muitas famílias, e então o tiro ficou um pouco de lado, né? Mas vamos estar indo agora e tentar trazer uma medalha de novo para o Rio Grande do Sul nessa prática de esportes. Que legal, Paulo. Uma história muito legal, muito bonita, né? Olha, cara, é inspirador. Dá para ver assim que quando tu queres fazer alguma coisa, nada te para. Exatamente, né? Eu acho que mesmo eu saindo da propriedade rural, buscando essa formação, em 2012 eu decidi voltar para a propriedade. A propriedade rural que trabalha com atividade leiteira, ela é toda adaptada, né? Eu tiro o leite das vaquinhas, eu tenho tratores adaptados. Inclusive este ano na Expo Inter vai estar sendo lançado o primeiro protótipo de trator, né? E aí já fazendo um merchandise, né? A marca New Holland desenvolveu o primeiro protótipo de elevador, né? Um assento elevador para que a pessoa que usa e que tem alguma dificuldade de se locomover possa chegar até o assento, a plataforma do trator, e também a adaptação de todos os comandos de embreagem, freio, acelerador,
tudo num joystick. Então, eu tive essa oportunidade de também fazer parte da equipe, né, que desenvolveu esse projeto. Foram algumas vezes testando e terminamos esse teste ainda no comecinho do ano lá na Fiergs, em Porto Alegre, em São Leopoldo, né, onde que foram os últimos ajustes, e está sendo então agora lançado oficialmente o primeiro trator acessível para a operação de pessoas com deficiência, né, sem nenhuma mobilidade nas pernas principalmente, e poder sim, a gente tem muitas propriedades hoje que estão sendo tocadas por pessoas que teve uma amputação ou de braço ou de perna, então que dificulta muitas vezes a manobra, e é o que eu gosto também, né, eu adoro ficar o dia inteiro em cima de uma máquina dessas, né, poder trabalhar e produzir, né? A gente se sente útil. Exatamente. Eu acho que isso que é o bacana, né? Isso é o mais importante, que a pessoa pode não ter algum sentido, uma questão de mobilidade, mas é uma pessoa produtiva que pode prover o seu próprio sustento, fazer as coisas que quer fazer, como é o teu exemplo, Paulo. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa, cara. Teve um período que tu estivesse na política e nos conta como é que foi essa experiência. Eu acho que eu sempre digo que todos deveriam de passar por esses momentos, né? A gente está numa sociedade que a gente costuma julgar muito, né? Setores, lados, mas a gente não se coloca e não vive muitas vezes este lado, né? E a gente tem uma falsa opinião, né? E eu acho que a gente, quando tem a oportunidade ou a gente acha que precisa fazer alguma coisa, a gente precisa sim encarar e esse desafio. Então eu tive essa experiência 2012, 2013 a 2016 de poder... Fui o primeiro vereador com deficiência física a assumir a Câmara de Vereadores de Estrela. A gente criou um projeto de lei que fez com que muitas das nossas lojas hoje no centro de Estrela tivessem rampas de acesso, né? Lojas que sempre ou tinham uma escadaria ou que não eram acessíveis, se tornaram acessíveis depois desses episódios, né? Eu sou um cara que eu rodo muito na cadeira, então eu acho que esse é o contato, né? Por mais que eu tenha um carro adaptado, me desloco com independência para qualquer lugar, né? Inclusive agora quando eu vou para o Rio, pego meu carrinho, pego todas as minhas tralhas, vou até o aeroporto, tudo sozinho. De lá já tem alguém da companhia já me esperando para carregar os cases, né? Dos equipamentos, as malas, e assim eu viajo, chego lá no Rio de Janeiro, já tem uma equipe do comitê me esperando que é tudo bem organizadinho, né? Que é transporte, que leva para o hotel. Então a gente viaja de forma sozinho, bem tranquilo. E dentro do município a gente também, né? Quando tu mostra que tem pessoas com deficiência, o próprio comerciante ele começa a dizer, opa, existem pessoas e nós precisamos pensar alternativas de mobilidade, né? Então foi um período muito importante, né? A própria Câmara de Vereadores, um pouco antes, ela foi inaugurada em 2009, se eu não me engano, e quando eu fui na inauguração ela não tinha rampa para chegar no plenário. E aí o engenheiro naquele dia estava lá e viu eu chegando na Câmara, ele disse, opa, nós precisamos mudar essa escada e nós temos que colocar uma rampa pelo menos de acesso ao plenário. Então desde então existe a rampa de acesso ao plenário, hoje com elevador na Câmara de Vereadores. Bom Retiro inaugurou semana passada, se eu não me engano, né? Também a sede nova da Câmara de Vereadores,
com a tribuna acessível, ou seja, montar uma tribuna que quando a pessoa com deficiência ela chega, eles baixam ela, é embutido, cara, ficou algo bacana, sabe? Então, acho que esse é o tratamento de igualdade, né? Civilizado. Civilizado, e que a gente hoje não está numa posição, né? Eu sempre pensava assim, antes tu não via isto. Depois que tu passa a usar uma cadeira ou uma deficiência, tu te coloca nessa Paulo, situação. Eu acho que nós estamos programados para não ver essas pessoas, tá? E há um grande equívoco, tá? Porque os dados do censo de 2010, então eu tenho um censo bem desatualizado, dá conta que 24% da população brasileira são pessoas com deficiência. Exatamente. É um número muito expressivo. É muito expressivo. E aí, eu, Renato, já me questionei várias vezes, onde estão essas pessoas? Porque na maioria das vezes nós fazemos questão de não ver essas pessoas e não dar espaço para essas pessoas. E eu só pra, antes de te passar a palavra de volta, eu só gosto muito de usar essa expressão, porque eu aprendi essa expressão, eu usava errado. Eu dizia que a pessoa era portadora da deficiência, ela não porta a deficiência, ela tem a deficiência, porque ela não o Paulo não escolhe agora não portar mais a deficiência que ele tem. Então, o termo correto é pessoa com deficiência e não pessoa portadora de deficiência. Então, eu acho que nós vivemos numa sociedade em que faz questão de excluir essa, que não é minoria, porque afinal de contas 24% da população num censo de 2010 é muita gente. Mas é muita gente. Eu quero fazer já que nós tocamos nesse ponto, grande parte, né, do não aparecer essas pessoas é muitas vezes a própria família. Tá? Eu sempre tive meus pais, eu lançava, com menos de 1 ano de idade, né, de deficiência, de acidente, eu encarei um ônibus e fui a Brasília 44 horas. A minha mãe dizia, tchê, eu não sei como é que tu vai fazer, mas vai. Entende? Que eu era militante do movimento sindical e nós estávamos preparando já há anos essa ida, né? Era um festival que ia ter em Brasília. E a turma dizia, não, Paulinho, tu fez parte, nós vamos dar um jeito, né? Levamos um colchonete, colocava no corredor do ônibus e assim viajei até Brasília. Chegava lá para tomar um banho no meio do caminho, o pessoal me ajudava a descer e assim nós fomos indo. Então assim, a família muitas vezes, né? Ela segura, ela trava essa saída, né? Mas a independência, acha que e a minha família sempre ela teve isso, né? Assim, não, se eu dizer, pai, hoje eu tô com saudade de dar uma volta no trator, ele me pegava no colo, botava em cima do trator e nós dava uma volta. Então essa não limitar, né? E eu acho que, mas gradativamente isso vai mostrando, nós estamos vendo aí, 20 anos atrás era uma realidade, hoje é outra realidade, né? Então hoje essas oportunidades, elas estão aí, de tu poder estudar, as cotas para pessoa com deficiência dentro das empresas, né? Ou seja, devagarinho a gente vai caminhando para uma sociedade, né, que é mais justa, né, que é mais inclusiva, mais civilizada, né, e poder. Eu sempre digo assim, todos possuem alguma deficiência. Nós quatro que eu era péssimo em português e continuo hoje péssimo em português. Eu já tinha uma deficiência antes da física. Gustavo tem deficiência visual, eu tenho deficiência visual, o Jaime tem deficiência visual. Exatamente. Todos nós temos deficiência. Todos nós temos. Talvez não classificados para o INSS como uma pessoa com deficiência, mas todos nós temos uma deficiência. E um outro detalhe, eu acho que é importante nós trazermos aqui, né? Me lembro que lá em 2003, o médico e todo mundo dizia, Paulinho, tu vai ter que, 23 anos de idade, vai ter que te aposentar por invalidez. E eu fui aposentado por invalidez. Fui estudar,
né? Quando eu entrei como vereador, eu tive o primeiro corte. Por quê? Porque o INSS entendia que eu estava trabalhando. Provava lá que é uma questão pública, né, de votação que não classificava. Mas quando eu saí da Câmara, em 2016, o INSS novamente suspendeu a minha aposentadoria por invalidez. Muitos não entendiam na época, diziam, Paulo, mas nós temos que ir. Eu digo, não. Porque o médico, ele disse, tu é capaz. E hoje eu agradeço ao médico. Dr. Fernando. Foi o médico que me deu alta, porque ele disse, Paulinho, tu é capaz. Tu pode produzir. Tu não como é que é a aposentadoria? Inválido. Eu acho que isso vem muito mais que a gente se acomoda, né? Hoje eu estou produzindo e eu vou me aposentar melhor do que uma aposentadoria por invalidez por um salário mínimo. Claro. Ou seja, então lá no futuro eu vou ter uma vida mais digna, porque eu não vou ficar dependente de um salário mínimo. Claro. Então eu acho que esse é o recado. Muitas vezes a gente não entende. Por que ele tirou a aposentadoria? Mas ao mesmo tempo que ele me tornou apto ao trabalho, olha onde é que eu estou. Exatamente. Olha qual é o meu caminho. Ou seja, as portas se abrem, desde que eu também queira isto. Claro. Né? Então acho que esse é o recado que a gente tem que dar muitas vezes, de não... aconteceu um problema? Tá vivo? Então acho que também, essa é uma discussão. Forte também, né? A palavra da questão do inválido. Do inválido. Eu nunca concordei com isso. É uma palavra forte que ela pode pesar mesmo, né? Sim. Ela pode... Não é ideia de acomodar, mas ela pode pesar e pode ser uma trava muito forte para quem já está enfrentando uma dificuldade. Verdade. Tem que superar outra barreira, né? Verdade. Renata, nos conta, eu acho que vou deixar um ponto para te falar sobre capacitismo. Tá. Posso dizer o que é? Eu vou me permitir ler a definição para não faltar nenhuma informação, porque eu acho que é muito importante. E eu aprendi com um grande amigo meu, o Diego, que num outro projeto que eu participei, que a gente gravava, ele veio conversar sobre capacitismo. Que tu era host também? Não, eu... Sabe que aquele eu fui participar como uma mera convidada e os guris acharam muito legal participar e me convidaram pra ficar lá dando pitaco. Tu era uma host Não junior? era host, eu era só da pitaqueira. Tá. É diferente. Pitaqueira. É uma profissão muito boa, Poli. E aí o Diego me ensinou bastante sobre esse termo e eu acho que todos nós somos, na verdade, pessoas que têm um pouco de capacitismo dentro de si. É a ideia de que as pessoas com deficiência são inferiores àquelas sem deficiências, tratadas como anormais, incapazes em comparação com um referencial dito como perfeito. Normal. Isso. Eu sou o normal, tu não seria uma pessoa normal. E aí, a questão do capacitismo, ela vem muito ligada ao fato de que se eu ver o Paulinho no bar, sozinho, eu digo, nossa, olha que legal, ele conseguiu. Ele veio sozinho. Parabéns, Paulinho, que tu veio aqui sozinho. Isso é capacitismo. É não conseguir te enxergar como uma pessoa, como qualquer outra, que consegue fazer as mesmas coisas do que eu. Acho que é importante, Renata, e eu sempre falo isso, né? Eu não olho para baixo, eu não enxergo minha cadeira. Eu tô sempre olhando para frente. Isso é um grande detalhe para nós, né? Eu não enxergo a minha cadeira, ou seja, tu ficar olhando sempre para trás. Não, acho que nós precisamos olhar para frente. Todo mundo com suas dificuldades, né? Tem que encarar a vida, né? E eu sou feliz do jeito que eu sou. Adotei uma menina, né? Há 6 anos atrás, já foram 6 anos, né? Como o tempo passa rápido. Minha filhota, hoje 8 aninhos, muito parceira minha, que é a dona querida Rebeca, uma mocinha que ela é muito preocupada, ela sempre está ali à disposição, e por isso que eu digo assim, a gente ao mesmo tempo, como um episódio
anterior, o Gustavo cantava umas músicas de igreja, né? Eu acho que a gente tem que ter essa nossa fé, tem que acreditar que a gente não está aqui meramente. Não, a gente está aqui e se eu era para passar na cadeira é porque um dia eu vou entender, ou com o tempo eu vou entendendo. Se a Rebeca era a menina escolhida, a filha escolhida para estar do meu lado, que vai cuidar de mim lá na frente, era para ser, né? Então, eu acho que esses sinais que a gente tem que levar para a vida e as pessoas, a partir do momento que eles entenderem, né, que a vida é muito mais que isso, e quando a gente fala, né, as pessoas que muitas vezes vão para os caminhos não tão saudáveis, das drogas, das bebidas, ou seja, é triste a gente ver essa vida sendo jogada fora de uma forma tão prematura, de uma forma tão que muitos outros dariam tudo para dar um pedacinho, né? Então, acho que essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. Não é se colocar como coitadismo, não é se colocar... Eu sou uma pessoa que eu sempre digo, eu não concordo muito com cotas. Por mais que tu tenha cotas, não, isso tinha que ser um processo automático. Não tinha que ter obrigatoriedade. Eu tenho que conseguir chegar numa universidade pela minha capacidade, não pela cota. E isso é uma questão que me gravou muito, porque em 2017, 2018, eu prestei a prova do concurso para o Banrisul. E nunca mais me esqueço. Tinham 10 vagas para pessoas com deficiência. Tinham 900 e poucas pessoas inscritas para essas 10 vagas. Tinham 10 vagas para as pessoas de origem afrodescendentes. Tinham 10 mil inscritos. Então a probabilidade disto, de alguém conseguir entrar, se eles tivessem, né, optado pela forma normal, talvez era muito maior, que eram 500 e poucas vagas, do que achando que pela cota teria mais chance. Por isso que eu digo assim, às vezes não a cota ela exclui mais do que ela inclui. Mas eu amavelmente vou discordar de ti, Paulo. Não, eu sei. Sabe por quê? Mas ainda porque nós não temos essa cultura. A sociedade é capacitista. Exato. A sociedade exclui. Exato. E se a sociedade exclui, Paulo, há que se fazer ações afirmativas para que tu quer excluir? Então tá bom. Então nós vamos fazer tu incluir. Nem que seja na marra. Porque, cara, tu buscou a tua oportunidade na marra. Sim. Tu teve apoio. Determinação. Agora tem muitas pessoas que não têm essas não oportunidades. Tem. A gente sabe disso, né? Essas pessoas têm que ser ajudadas de alguma maneira para conseguir chegar, entendeu? E isso aí... Quem sabe um dia nós consigamos chegar nessa... Exatamente. igualdade. Só que assim, Paulo, isso aí agora eu queria tocar num ponto que talvez seja bastante polêmico, mas eu não quero criar polêmicas. A verdade é que a questão, do que eu vejo, cara, é que falta às vezes humanidade para as pessoas. E eu quero tocar num ponto que eu estava vendo esses dias, uma reportagem sobre os humoristas. E aí o ponto... Até que ponto é liberdade de expressão tu poder fazer uma piada com uma pessoa na cadeira de rodas? Exato. Até que ponto é piada tu fazer uma piada com uma pessoa preta? Até que ponto é piada tu fazer uma piada com uma pessoa que tem nanismo? Cara, isso é liberdade de expressão? Tá. Vamos admitir que sim. Mas então por que tu não usa a tua liberdade de expressão e faz uma piada com um banqueiro? Por que tu não faz uma piada com... Loiros brancos de olhos verdes. Exatamente. Azuis. Aquela loira de olho azul. Isso. Por que tu não faz isso? Cara, isso aí me deixa muito triste. E aí
tava ouvindo assim e as pessoas são covardes. Pra mim, Jaime, na minha opinião, é uma covardia. Porque é muito fácil tu fazer uma piada com uma pessoa que sofreu, que sofre, mas não tem a coragem de fazer alguma coisa contra uma pessoa que nunca sofreu nada. Exatamente. E nunca teve uma situação de discriminação na vida dela. E isso aí me deixa muito, em alguns momentos, revoltado. Não, é verdade, né? E deixa eu só completar, Paulo. E mais ainda, cara, é o fato de que tu veres um show, eu tava olhando o show, tava dando uma olhada, vamos ver se isso é verdade mesmo. Aí o show tava no YouTube, lá eu fui dar uma olhada. Deu 5 minutos. 5 minutos eu... cara, não, isso aqui não é pra mim. Porque não é o fato do cara tá lá na frente falando o que ele tava falando. Pá, show, ok? Quer falar, fala o que tu quiser, cara. Tu assume a tua responsabilidade no momento que tu tá falando as coisas. Mas o que mais me choca, o que mais me assusta é que tem 1.000, 1.500, 2.000 pessoas dentro de uma sala rindo. De um troço que não tem graça nenhuma. Pra mim é assustador. Mas é a minha opinião. Mas é o que a gente percebe dia a dia, né? Todo fato negativo, todo fato de discórdia, todo fato de... é mais ouvido E tem mais audiência, tem mais alcance. Exatamente. Do que um fato positivo, um fato solidário, de um fato de ajudar o próximo. Então, por isso que eu digo, é difícil tu mudar essa concepção, mas eu acho que a gente não pode desistir. Não. Né? Quando se fala muitas vezes, tu já estava na política, tu era daquele grupo. Não era. Não é assim que tu pode classificar todo político. Tá? Vamos pegar esse fato hoje, né? Da investigação, Teutônia e tudo mais. Não é todo advogado que é assim. Nós não podemos colocar todo mundo dentro do mesmo balaio. Né? Existem exceções em todos os ramos. E as exceções elas são as menores, mas é que são as mais repercutivas. Mas que são as mais repercutivas. Mais ruidosas. Exatamente. Bueno. Tá, eu acho que eu esqueci. Tu disse que eu era para contar uma história, só que já são tantas, Jaime, tu tem que me ajudar a lembrar qual delas que tu quer. Uma história da época que tu era vereador. Verdade, essa é bem boa. Essa é muito boa, inclusive, essa Tu foi no Ministério Público. Sim, do Ministério Público, importante essa daí, né? Tinha uma amiga promotora, né, que chegou na cidade. Mas antes disso, eu acho que eu vou ter que voltar para me fugiu o nome, Jaime, me ajuda. Promotora do Ministério Público, a doutora Mônica, se não me falha a memória. Doutora Mônica, exatamente. Doutora Mônica. E eu fiz meu trabalho de conclusão, o TCC, em 2008, 2009, quando era o auge do corredor ecológico, né? Isso. E eu fiz um trabalho com todas as propriedades ribeirinhas de Estrela, mostrando o impacto daquela metragem naquelas propriedades que produziam em cima daquela área, quantitativamente e qualitativamente, o que seria o impacto para as famílias, e levei para a promotora Mônica na época, e ela dizia assim... Beirinhas do Rio Taquari. Beirinhas do Rio Taquari, né? Principalmente Linha Figueira, Arroio do Ouro, Chacrinha, né? A parte mais baixa ali de Estrela. E ela dizia assim, Paulinho, ninguém conseguiu me trazer o que tu me trouxe, né? De fazer esse levantamento. Bom, depois, então, vim para a Câmara de Vereadores, né? E trocou-se, então, a promotora do Ministério Público. Ela era recém-chegada, eu acho, né, naquela época. E ela deu um despacho, na época,
para a Prefeitura de Estrela e pedindo, né, e ordenando que em 30 dias todos os prédios públicos tivessem acessibilidade, né? E aí o prefeito veio apavorado na Câmara de Vereadores, né? Meu amigo Rafael Malma, na época, primeiro mandato dele, ele disse: Pavlinho, o que tu acha disso? Eu digo: não, acho que é um passo importante, só que claro que 30 dias é impossível. Inexequível, né? 30 dias, né? Até tu abrir uma licitação, até tu fazer o processo todo ele de forma como tem que ser, não existe. Eu disse: mas o que nós... Digo, deixa que eu vou marcar uma audiência com a promotora, né? E minha amiga já me sabe muito bem disso, né? E inclusive mandar os parabéns para ela, né? Que uns dias atrás estava aí de aniversário, parabéns, muito sucesso. Serão entregues, parabéns. E aí marquei uma audiência, né? Promotora Andréia, né? Esposa do nosso amigo Jaime, e eu fui lá conversar com ela sobre esse tema, né? Só que estrategicamente, antes da conversa eu queria ir no banheiro, e o Ministério Público não tinha um banheiro acessível. Eu não sei se ainda hoje tem, né? Mas... Capaz de até ter, mas não tenho certeza. Então, eu disse: bom, então nós começamos a partir daqui, né? Então, ela entendeu, né? E redigiu, na época, o seu despacho. Então, todos os prédios novos que seriam construídos dali para frente, sim, obrigatoriamente, ter a mobilidade. E, consequentemente, quando for fazer uma reforma em um dos prédios públicos mais antigos, sim, o projeto da acessibilidade teria que estar. Então ficou muito mais tranquilo, o prefeito ficou mais tranquilo também na época. Então, ficou mais lógico, mas eu acho, né? que esse é o jeito. Não é tu ir pra frente, é tu gritar, Não, vamos construir isso em conjunto. Eu acho que esse é o recado. E isso também a gente fez dentro da cooperativa Languiru, né? Ou seja, não é fazer... Não, mas é construir uma forma e poder contornar tudo isso, né? Que bom, obrigado. E outra, né? Eu acho que, já que eu falei isso, eu tenho que falar outro passo também. E conhecia, desde então, a promotora. E quando ela olhou lá Paulo Roberto Birk para adoção, ela já conhecia o Paulo Roberto Birk. Então facilitou, quem sabe, a adoção da minha pequena Rebeca também, né? Foi ela que assinou, né? Foi ela que assinou, exatamente. Que legal. Bueno, foi um episódio muito bom, muito agradável, e vamos encaminhando então para o final, né, Dr. Gustavo Marques? Exatamente, Ele tá tão quietinho, não sei o que houve. Tá cansado, Gustavo? Não, é que eu vi. Hoje estávamos acompanhados aqui, né, o Paulo, né, com essa eloquência no discurso, e o Jaime Matos muito bem conduzindo o episódio, empolgado e emocionado. Então, coube a nós, né, Renata? Ficar mais retirado. Acompanhando de perto, cadeira cativa, e apreciando este momento. Então, aproveito e começo por ti, Renata, os nossos encerramentos. A indicação cultural... É uma animação da Disney. Olha aí, outra animação da Disney. Agora eu tô essa... Animada, Renata. Viu? Olha só. Animada, Renata. Paulinho, eu vou te contar que ela deixou uma pra trás aí num dia dos namorados, que ela esqueceu do namorado. Eu não acredito. E o pior, né? Nós vamos voltar de novo nessa discussão, né? Ele não tá mais nesse status. Ele não é mais namorado. Eita. Terminaram o namoro. Tornou noivo agora? Tornou noivo. Ufa. Terminaram o namoro também é uma palavra muito forte, né? Mas, não termina mas encerra um ciclo, começa um novo ciclo. O lado positivo é que nós estamos mais próximos de uma festa. Tem data já. O Luiz Otávio vai ser Aio. Aio? Luiz, hein? Luiz vai ser. Vai Não ser. é Aio, é aquele que vem com a cestinha de flores jogando flores. Não, aqui Pajem. falam Pajem, mas ele é Aio. Né? Sim, claro. Renata, dica cultural. Vamos lá, então, a minha animação da Disney, que é o filme Luca,
que é a história de um... Tu já falou sobre ele, certa feita. Não. Esse aí que tu gosta bastante é o primo da Fernanda, teu amigo de festas. Luca, então, é uma animação que conta a história de um monstrinho. E a mensagem que tá por trás do filme é a questão do convívio com o diferente. Que relata a questão de que a intolerância e a discriminação, ela tá pautada no que a gente não conhece. Que a gente só é intolerante e discrimina as coisas daquilo que a gente não conhece. Então é um filme muito legal, que vale a pena assistir. Pega o Rafa. Numa sequência, assiste Encanto e Luca, que vale a pena. Não, já assistimos o Luca. Ele tem o boneco do Luca que muda de cor Ó, quando vai na água. claro. É bem interessante. Viu? Jaime Matos. A minha dica de livro hoje, ela não tem muito a ver com o episódio, mas não menos interessante. É um livro que retrata, um pouco romanceado, um crime bastante rumoroso ocorrido em 1860 em Porto Alegre. Sabe, Paulinho, que ele gosta de uns livros de crime. Crime? Crime. Sim, mas ele é advogado. Na década de 1800. 1860. Me lembro desse. Lembra Tu nem desse? era nascido? Do açougueiro. Do açougueiro. Olha aí. Que Exatamente. barbaridade. Nessa época aí, um casal, dono de um açougue, cometeu vários assassinatos e transformou a carne dessas pessoas mortas em linguiça. E transformou a população de Porto Alegre em canibais. Então o nome do livro é Canibais, Paixão e Morte na Rua do Arvoredo, Davi Coimbra. Sugiro a leitura, é muito interessante. Eu conheço essa história não por esse livro, mas conheço a história, a lenda urbana porto-alegrense, que não é lenda, mas que, enfim, é um tanto quanto assustadora. É que, na verdade, esse processo, existiu condenação, existiu tudo isso, só que ele se perdeu num incêndio do Tribunal de Justiça no início do século passado. Que judiaria. Bom, sobrou para mim também, né? Eu não vim preparado, mas já que nós estamos tratando deste tema, né? Da pessoa com deficiência, e eu vou ficar devendo o nome do filme, mas é um filme, talvez vocês conheçam, né? Que conta a história de um jovem que também sofre um acidente, vai para uma cadeira de rodas, né? Conhece uma moça e vivem um romance, né? Mas o desejo dele sempre foi de que ele não queria continuar vivendo e ele optou pela eutanásia. A culpa é das estrelas? Não. Errou! Errei, Rudy. Já Como começou. se chama? Mas nós vamos... Eu vou, calma que eu vou procurar. Nós vamos descobrir o nome do filme, né? Como é que é a culpa é das estrelas? E eu acho que conta um pouco essa história, né? Desse desafio de encarar, né? Uhum. E já que nós estamos tratando desse tema, é um filme bom pra gente assistir. É triste, sim, né? Mas é um desejo Como também. eu era antes de você. Como eu era antes de você. Muito obrigado, Renata. É exatamente isso aí, né? Então, acho que para quem quer olhar uma história, existe essa vida, né? Romântica, amorosa, né? Então, acho que já vivi também parte disso, né? Então, acho que é bacana e isso é um motivo também para as pessoas com deficiência dizer assim, existe sim essas possibilidades, desde que a gente também se permita e queira, né? Eu fiquei pensando o que eu ia indicar e depois que o Gêmeo estava relatando, falando um pouco sobre a questão dos humoristas, então farei uma indicação de um perfil do Instagram que eu gosto muito e indico sempre pro Gêmeo. É bem bom mesmo, realmente. E ele tem um humor que ele não explora esse tipo de humor que o Gêmeo estava relatando e é um humor, enfim, eu acho muito legal. O humorista Ítalo Senna, o perfil é Senna Ítalo, @Senna Ítalo.
Ele até recentemente começou a fazer as pegadinhas do SBT junto com o Holanda, o Ivo Holanda. Mas ele, enfim, ele tem um humor bem divertido, sem ser apelativo. Isso é muito bom. E eu me E o pior é que divirto, é muito bom mesmo. me divirto acompanhando ele. Fugindo dessa Que orgulho. lógica, né, Que orgulho. cultural de livros e filmes. Muito orgulho. Obrigado mais uma vez por ter estado aqui conosco. Não deixarei de lembrar @Nabaia Estúdio e @Bruno Schneider UB, que estiveram ele veio. aqui conosco, Valeu, nos Bruno. colocaram no Valeu, ar, nos permitiram ficar tanto tempo falando. Estão dormindo ali. Ô, gurizada. Sábado, 10 da manhã, dormindo assim, que É noitada na brincadeira, sexta, hein? hein? Opa, papá. Muito obrigado, Tchê. uma boa noite pra vocês. Oi. Jaime? Curte, compartilha e se inscreve no canal. É platinado, não é à toa. É verdade. Abraço, boa noite. Boa noite. Tchau. Até mais. Basta.